certo? Porque só a palavra de Deus não se pode revogar. O único que não volta atrás é o Senhor. O homem, se erra, tem que voltar atrás e pedir perdão, porque é assim que a Bíblia nos ensina a atuar. Mas então, amados irmãos, eles chegam para o rei Dario e falam assim: rei Dario, o senhor é um grande rei. Eles mexem na vaidade do rei, o maior de todos os reis. Nós amamos tanto o senhor e queremos lhe expressar a lealdade. Mentiram, dizendo que todos os presidentes concordaram, e Daniel não sabia, ele é um dos 3 presidentes. Então eles dizem assim: ó rei Dario, nós concordamos a liderança do país, que o senhor tem que assinar um interdito no qual o único que deve receber as nossas orações é o rei. Nenhum Deus mais deve ser clamado nem adorado. E o rei gostou do negócio, assinou o decreto. E agora é a lei dos medos e persas que não se pode revogar. Daniel, quando soube disso, irmãos, é um homem que anda com Deus. Ele entrou no quarto dele e orou de manhã, e orou na hora do almoço, e orou no fim do dia, como ele orava todos os dias. Os judeus oravam de manhã no início do dia, oravam, amados irmãos, no meio do dia, e oravam na hora 9, que é às 3 da tarde. 3 vezes ao dia, o judeu ora na presença do Senhor. E as janelas de Daniel são abertas rumo a Jerusalém, e quando Daniel cai de joelhos, eles caem em cima de Daniel. Vocês lembram, eles jogam Daniel na cova dos leões. O rei não quer jogá-lo, eles dizem: rei, a lei dos medos e persas não se pode revogar. E o rei não dorme à noite, e Deus, por sua graça, irmão, fechou a boca dos leões. Podia não ter fechado, e continuaria sendo um Deus fiel. Mas Deus fechou a boca dos leões. Nós sabemos que Daniel foi tirado de lá, e o rei jogou todo mundo lá dentro, que armou a trama junto com as suas famílias. E a Bíblia conta a história que antes que eles caíssem no fundo do poço da cova dos leões, os leões famintos vinham no ar e os estraçalhavam vivos antes que eles caíssem lá no fundo. Porque Daniel foi um homem que se manteve fiel na sua perseverança, na sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Mas talvez você diga: mas pastor, além de Daniel, quem mais pode ser um exemplo de oração para mim? O nosso maior exemplo de oração, irmãos, foi aquele que nos ensinou a orar, o Senhor Jesus. Hoje, de maneira diferente, nós vamos passear pelas Escrituras no sermão. Nós vamos ver como Jesus orava. Ele é o exemplo do nosso coração. Em primeiro lugar, nós vemos Jesus adulto, orando no dia da sua ordenação para o sagrado ministério, no dia do batismo. Abra sua Bíblia em Lucas 3, 21 e 22, por favor. Lucas 3, 21 e 22. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Você tem que ser bom de Bíblia, nós vamos ler um pouquinho. Vamos ler quem achou esse texto. Como nós aprendemos a orar? Jesus ora no começo do seu ministério, quando ele é ordenado, pastor, pregador, profeta, sacerdote e rei, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Lucas 3, 21 e 22, leamos todos numa só voz, vamos? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Encontramos o Senhor em plena obediência, se submetendo a um batismo de um homem, mesmo sendo Deus, para se humilhar, para se identificar conosco. Quando João batiza, ele ora. E a Bíblia diz que quando ele ora, os céus se abrem, amados irmãos. E o Espírito Santo vem com poder sobre ele, em forma de pomba. Jesus exerce o ministério no poder do Espírito Santo. E aí você ouve a voz do Pai diante da humilhação de Jesus: este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer, no qual eu tenho a minha alegria. Deus deu um testemunho público: este é o filhão do coração do papai, a alegria da minha alma. Jesus orou, irmão, e quando orou, o Espírito veio sobre ele e agradou a Deus. Então nós aprendemos a orar. Para começar um ministério, vamos orar. Jesus orou. Mas Jesus orou na cruz, no clímax do seu ministério, no dia mais difícil. Nós vamos ler alguns versículos de alguns livros diferentes. Nós vamos ver as orações que Jesus fez na cruz. Lucas 23, 34. Corra lá, ainda nesse evangelho, vira algumas páginas ou veja aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 23, 34. Lucas 23, 34. Nós vamos ler todos também esse texto. Lucas 23, 34. Assim diz a palavra do Senhor: contudo, Jesus dizia, vamos lá: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes.
Jesus orou na cruz, irmãos, por aqueles que o estavam matando, e orou também para que Deus perdoasse os pecados nossos, dos seus eleitos, porque não sabemos o que fazemos quando ofendemos o Senhor. Ele orou por perdão, mas também, amados irmãos, ele orou reconhecendo que Deus o desamparava, que a ira de Deus estava sobre ele. Mateus 27, 46. Abra sua Bíblia, nós vamos ler esse texto nessa noite. Mateus 27, 46. 27, 46. Nós vamos ler todos juntos também, de uma só vez. Mateus 27, 46. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, que é um com o Pai, foi desamparado pelo Pai. Irmãos, naquele dia, Deus está contra Deus, por amor dos filhos seus. Aquele dia, o Pai virou o rosto contra Jesus, e o deixou de lado, e derramou sobre ele a ira do Deus eterno. Mas ainda assim, o Pai estando contra ele, Jesus não deixa de clamar, citando um dos salmos: Deus meu, por que me desamparaste? Porque derramaste a tua ira sobre mim. Jesus revela todo o seu sofrimento na cruz. Mas continuemos a aprender a orar com o Senhor. Ainda nesta cruz, em João 19:30, amados irmãos, ele nos mostra que ele está ali para pagar a nossa dívida. Amados irmãos, Paulo diz numa das suas cartas que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, e triunfou dos principados e potestades na cruz, e os expôs à vergonha. O Senhor envergonhou o inferno quando pagou a dívida do seu povo na cruz. Olha como é que ele paga a nossa dívida. Vamos ler, irmãos, João 19:30, todos juntos, a palavra do Senhor, o que diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus gritou: Tetelestai, está pago. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a minha dívida. E aí as irmãs vão ler para nós Lucas 23, 46. Quais foram as últimas palavras dele na cruz? Nós estamos aprendendo a orar com o Senhor. Lucas 23, 46. As irmãs vão ler para nós. Podem ler, minhas queridas irmãs. Essa é uma das cenas mais insólitas. Aquele que é Criador entrega a vida. Aquele que é a vida abraça a morte. Ele entregou o Espírito e expirou. Jesus morreu. O Rei da Glória morreu. A história ficou perplexa. A tarde virou noite. Ninguém imaginava isso. Aquele que é o Rei da Glória, que participou da criação, está dando a vida no lugar do seu povo e entrega ao Pai o seu Espírito. Como Jesus, se nós queremos orar, nós devemos aprender a entregar todas as coisas na mão do nosso maravilhoso Deus. Mas Jesus não orou só no batismo, nem só na cruz. Jesus orou no Getsêmani, no momento de angústia que antecedia a sua dor. Lucas 22, 40 e 42. Os varões vão ler comigo. Lucas 22, 40, 42. Todo varão de verdade, leia comigo, por favor, em nome de Jesus. 1, 2, 3, assim diz a palavra de Deus. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabe, irmãos, que ele vai sofrer o peso de todo o inferno nas suas costas. Eu imagino, irmãos, que ele já pressente o cheiro da ira de Deus. Ele diz: Pai, eu não vou aguentar tomar o cálice da tua ira. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas louvado seja Deus que ainda em intenso sofrimento, ele não se desviou do seu propósito. Ele disse: que se faça a tua vontade. Ele obedeceu até o fim. Quando nós oramos, irmãos, nós somos capacitados por Deus para obedecer. Se você precisa melhorar na obediência na sua vida, ore em nome de Jesus.
E você vai ser capacitado a obedecer. Mas Jesus orou não só nesse momento, quando chamou os 12, ele orou. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 12 ao 13. Jesus foi chamar aqueles pastores que ficariam adiante da obra quando o Pai o levasse para a glória. E agora então ele tem que preparar homens que vão liderar a sua igreja, vão escrever a sua palavra, vão ser uma bênção em suas mãos. O que ele faz no momento em que chama os discípulos? Lucas 6, de 12 a 13. Vocês vão ler para mim, por favor. 1, 2, 3, podem ler. Louvado seja Deus, nenhum dos apóstolos do Brasil estão aqui, né? Amados amigos e irmãos, esses que se chamam de apóstolos e não são. Jesus, irmão, num momento importante, passa a noite orando. É muito interessante que ele sobe ao monte. Monte na Bíblia é lugar onde coisas importantes acontecem. Então Jesus sobe ao monte e ora a noite inteira. Ele intercedeu por cada um. Eu sei que o Senhor viu tudo o que ia acontecer e ele clamou pela vida de cada um, pela preparação que eles teriam. E eles, amados irmãos, mesmo sendo incapacitados, iletrados, limitados, foram tremendamente usados para levar o Evangelho até os rincões da terra. Quando nós queremos mais obreiros, quando nós queremos que Deus dirija a obra e conduza a igreja, nós temos que nos prostrar na presença de Jesus em oração. Ele mesmo ensinou esses homens dizendo: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Se nós queremos ver o reino crescendo, nós temos que orar por mais obreiros. E nós aprendemos a orar com Jesus, irmãos, de verdade, em todas as circunstâncias da vida.